Então, hoje a gente vai ver sobre estrutura de repetição. Então, o que a gente vem vendo? Nas aulas anteriores, né, nas primeiras aulas, a gente começou a estudar como é que é a estrutura da linguagem em si, né? Como que vocês vão utilizar a biblioteca, a estrutura básica do código, lá o main, que vocês têm que abrir e fechar, tem que declarar as bibliotecas. Aí a gente estudou as operações básicas, né? Os operadores lá, matemáticos, os relacionais, os lógicos. Depois a gente veio estudando as estruturas, os comandos de entrada, que é e os comandos de saída, né? O scanf, como utilizar o scanf. No caso de string, como é que você vai declarar as variáveis e como é que você vai utilizar lá no caso das strings, vocês têm que utilizar a função lá, vai chamar o get e não o scanf, né? Quando vocês vão capturar uma variável via teclado. E aí a gente viu como utilizar o printf, que é os comandos de saída. E depois a gente estudou a estrutura de decisão, quando vocês tinham que fazer os códigos, né? E ver se o resultado é verdadeiro e se o resultado é falso. Então, a estrutura de condicional é para me dizer se a estrutura se minha resposta for verdadeira, faça essa ação. Se a minha resposta for falsa, execute essa outra operação. Então, estrutura de decisão é uma tomada de decisão entre um e outro. E o que vem a ser estrutura de repetição? Como o próprio nome indica, estrutura de repetição é uma maneira quando você quer que um trecho daquele código que você está fazendo se repita várias vezes. Então, quando eu quero que aquela instrução se repita várias vezes, eu utilizo a estrutura de repetição. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, todas as vezes que eu quero repetir uma linha de código, eu vou chamar a estrutura de repetição. Então, permite que aquela informação repita várias vezes, tá? E às vezes é vocês que vão dizer. Então, aqui, ó, eu dei o exemplo aí no slide, como é que eu escreveria essa frase aqui 5 vezes sem utilizar a estrutura de repetição. Então, o que eu tive que fazer? Utilizar o printf, que é o comando de saída, 5 vezes. Então, se eu colocar printf e a frase que eu quero que repita 5 vezes, é só eu repetir ela 5 vezes. Mas isso aqui, se eu quisesse que repetisse 20, e se eu quisesse que repetisse 100, se eu quisesse que repetisse 200, ia ficar muito cansativo. Então, eu tenho que fazer linha por linha, printf, printf, printf. Então, para isso, a gente usa a estrutura de repetição. É essa que é a função da estrutura de repetição. E aí, a gente vai estudar duas estruturas, basicamente. Uma é os laços contados, então, que eu vou utilizar o comando for, que é o comando para. Então, esse laço contado é quando você quer executar uma ação várias vezes e a função dele é só contar. Eu não testo condição, eu só conto. Então, se eu quero contar 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, aí eu vou utilizar a estrutura do for. Então, eu não testo nenhuma condição, eu só executo. Então, como é que vocês vão utilizar? O comando for, e aí vocês vão inicializar a variável. Então, eu quero que comece a contar de 0, eu quero que comece a contar de 200, eu quero que comece a contar de 300. Aí vocês vão inicializar a variável, quanto que vocês querem que comece a contagem, né? Aqui vocês vão dizer a condição, ele vai fazer aquela instrução até quanto? Então, essa que é a condição. Então, vocês vão utilizar muito aqui maior, igual, menor, igual. Então, vocês vão utilizar muito essas estruturas. E aí, o incremento, que é para ele adicionar. Então, executa uma vez, incremento, que é adicionar mais uma vez, repita a operação. Incremento mais uma vez, repita a operação. Incremento mais uma vez e repita a operação. Eu posso declarar a linha completa e aí já colocar os comandos. Nesse caso, ó, igual o if, depois do for, não tem ponto e vírgula, tá?
vocês podem colocar os comandos, e aí nos comandos que vocês vão utilizar o ponto e vírgula. Então, printf, faça isso. Ou você pode utilizar o bloco de chaves para indicar o início e o fim. Então, declaro a minha estrutura aqui, abro o bloco de chaves, início, faço os comandos lá do printf e fecho meu bloco, tá? Então, início, fim. Então, como é que ficaria aquele exemplo lá se eu utilizasse essa estrutura do for? Então, eu colocaria, ó, vai contar a partir do 1 até quanto? Se eu quero que escreva 5 vezes, eu tenho que colocar menor ou igual a 5, porque eu quero incluir o 5. Ah, se eu colocasse 0 aqui, se começasse a contar do 0, aí eu poderia dizer aqui que era menor que 5, porque aí ele ia contar 0, 1, 2, 3, 4. Quando fosse 5, ele ia sair do meu loop. E aí, incremento. Então, como é que funciona? Vai começar a contar a partir do 1. Então, ele vai escrever aqui, ó. Eu amo a aula de lógica. Executei. Depois que eu executo, eu adiciono mais um. Esse conte é como se eu escrevesse assim: conte é igual conte mais um. Então, minha variável não começou com 1? Então, 1 mais 1 vai ser 2. Aí, o que ele faz? 2 é menor ou igual a 5? Verdadeira. A condição é verdadeira. Se a condição é verdadeira, ele vai executar. Então, ele vai escrever a segunda vez. Eu amo aula de lógica. Agora, meu contador passou a ser quanto? 2. Executei mais uma vez, então. Fiz, vou repetir. Comecei com 1. 1 é menor que 5? Condição é verdadeira. Então, ele escreveu aqui, ó. Eu amo aula de lógica. E incrementou. 1 mais 1, 2. Aí ele vai de novo. Agora, meu contador aqui virou 2. 2 é menor ou igual a 5? É. Então, ele vai escrever de novo aqui, eu amo aula de lógica. Aí, agora eu vou pegar o quê? 2 mais 1. 2 mais 1 é igual a 3. 3 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Aí, ele printa de novo na tela. Agora, estou no 3, meu contador. Vou executar de novo. 3 mais 1 não é igual a 4? 4 é menor que 5? A condição ainda é verdadeira. Então, o que ele faz? Printa na tela novamente. Agora, eu tenho 4. 4 mais 1 é igual a 5. 5 é menor ou igual a 5? A condição ainda é verdadeira. Se é verdadeira, ele vai fazer o quê? Printar na tela. E agora meu contador virou 5. 5 mais 1 é 6. 6, meu conte agora virou 6. 6 é menor ou igual a 5? Essa condição é falsa. Se é falsa, eu não executo o bloco. Eu saio do loop. Eu saio dessa contagem aqui. Por isso que ele só escreve 5 vezes. Então, todas as vezes que ele executa, ele incrementa e testa a condição. Incrementa, testa a condição. Incrementa, testa a condição. Enquanto a condição for verdadeira, ele executa. Quando a minha condição aqui deixa de existir, vira falsa, aí eu pego e saio da minha estrutura de loop. Então, eu fiz aquele mesmo código de escrever 5 printf aqui, ó. Então, usei o mesmo código aqui, ó, que eu escrevi 5 vezes printf, utilizando somente o comando for aqui. Quando que ele vai começar? De 1. Até quando que ele vai contar? Até menor ou igual a 5. Porque se eu colocar menor que 5, ele vai contar 4 vezes. Porque quando chegar a 5, 5 é menor que 5. Aí minha condição vai ser falsa, ele vai sair do loop. E aí ele não vai escrever a quinta palavra. A quinta instrução que eu colocar. Então, eu peguei esse código desse tamanho e escrevi uma linha somente. Somente com essa
essa linha aqui, ó. Inicio o contador, aqui é a minha condição, até quando que eu quero que faça, que execute, e aqui eu incremento. Posso incrementar para mais, como posso incrementar para menos, tá? Não quer dizer que sempre vai ser conte mais. Pode ser algum exercício, algum código que seja para você fazer em ordem decrescente. Pode ser em ordem crescente ou decrescente. Alguma dúvida aqui no for? Antes da gente passar para a condição while do while? Então, o que vocês têm que lembrar? Quando vocês utilizarem o for, o objetivo de vocês é só contar, certo? É por isso que chama laço contado. Eu vou só dizer quanto que eu quero que começa, quantas vezes é para executar e incremento ou decremento, tá? Eu posso incrementar ou decrementar. Alguma dúvida aqui? Posso passar para o outro, então, né? Se vocês não responderem, eu vou passar. Pode ser. E aí a gente tem o que a gente chama de laços condicionais. E aí o que você tem? Você tem a estrutura chamada while e do while. Então, primeira coisa que vocês vão observar aqui que vocês têm os laços condicionais. Então, significa que ele vai repetir? Sim, ele vai repetir. Só que agora eu tenho uma condição. Então, essa que é a diferença. Quando eu uso for, é só para ele contar. Eu não estou testando a condição, eu só estou dizendo lá que é para ele fazer enquanto for verdadeiro. Enquanto for verdadeiro, ele vai executar aquele loop. Enquanto for verdadeiro. Quando for falso, ele vai sair daquele loop. Nos laços condicionais, não. Ele vai testar uma condição, que eu vou dizer qual é. Então, lá no meu código, eu vou dizer a condição, até aquela condição ser verdadeira, ele executa. Aquela condição tornou-se falsa, ele sai da estrutura, tá? E aí a gente vai ver a diferença do while e do while. Aqui é enquanto e aqui faça enquanto, tá? Se eu for traduzir lá para o Portugal, ficaria assim. Então, diferente dos laços lá contados, aqui eu vou testar uma condição. Qual que vai ser a diferença do while para o do while? Primeira coisa, vocês vão ver que a estrutura é diferente no sentido. Vocês vão colocar o comando while, vai dizer a condição, e aí depois que você vai colocar os comandos e o incremento dentro do bloco de chaves aqui. Ó. Lembrando que depois do while não tem ponto e vírgula. Agora, dentro dos comandos, sim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificar a condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar o que tiver nesse bloco aqui e vai incrementar. Se a condição for falsa, ele não executa e vai sair da estrutura. Então, aqui, um exemplo. Eu declarei uma variável aqui chamada número, iniciando por 1, e eu quero que ele faça enquanto o valor que for digitado, que o valor que eu colocar lá, que ele vai contar, seja menor que 10. Então, o número vai ser menor que 10, e ele vai repetir até essa condição aqui ser verdadeira. Então, exemplo, ele vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegar em 9, ele vai parar a execução. Por que ele vai parar a execução? Porque ele vai fazer até ser menor que 10. Todas as vezes que o número for menor que 10, ele vai printar na tela e vai incrementar. Então, é assim, ó. 1 é menor que 10, condição verdadeira. O que ele vai fazer? Printar o número e incrementar. Então, agora vai ser 1 mais 1. 1 mais 1, 2. 2 é menor que 10? Verdadeiro. Então, o que ele vai fazer? Incrementar. Agora, eu vou ter 2 mais 1, que vai ser 3. 3 é menor que 10?
Verdadeiro. Então, ele vai printar na tela. Até quanto que ele vai fazer isso? Até chegar aqui 9. 9 é menor que 10? Verdadeiro. Então, ele vai printar na tela. E vou incrementar. 9 mais 1, 10. Só que 10 é menor que 10? Falso. Se eu tivesse colocado aqui, ó, menor ou igual, aí sim vocês poderiam dizer que é verdadeiro. Mas como eu só coloquei menor, 10 não é menor que 10. Então, a condição é falsa. Então, o que ele faz? Sai do loop. Então, é assim que funciona. Então, primeiro ele verifica a condição, e enquanto a condição for verdadeira, ele vai repetir. Quando a condição for falsa, ele vai sair da estrutura. E como é que funciona o do? Eu ainda coloquei um outro aqui, ó. Um outro exemplo para ele repetir aquele mesmo exemplo 5 vezes. Então, inicia aqui, ó, o contador igual a 0. Ó, comecei com 0. Por isso que ele vai contar 5 vezes. Aí eu coloquei, ó, conte menor que 0. Então, o que ele vai fazer? Comecei com 0. 0 é menor que 5? Verdadeiro. O que ele vai fazer? Printar isso aqui, ó. Volta número e vai colocar o número que eu digitei. O primeiro número que eu digitei foi 0. Aí incrementa, ó. 0 mais 1. Essa estrutura aqui, gente, é a mesma se eu colocasse aqui, ó, conte mais, tá? Isso aqui é uma expressão abreviada, que eu já mostrei para vocês nos livros anteriores. Eu peguei essa estrutura aqui, ó, se eu colocasse lá, número é igual número mais 1. É a mesma coisa de eu colocar número mais. Ou conte é igual conte mais 1. É a mesma coisa de eu colocar conte mais. Aí eu tô dizendo que ele vai contar 2 vezes. Então, aqui, ó, 0 mais 1, 1. 1 é menor que 5? Verdadeiro. O que ele vai fazer? Printar. Agora eu vou ter aqui no conte, o conte meu agora vai valer 1. 1 mais 1 é 2. 2 é menor que 5? Verdadeiro. Ele vai printar isso na tela. 2 mais 1 é igual a 3. 3 é menor que 5? Verdadeiro. Ele vai printar isso aqui na tela. 3 mais 1 é igual a 4. 4 é menor que 5? Verdadeiro. Ele printa isso aqui na tela. Agora, meu contador virou 4. 4 mais 1, 5. 5 é menor que 5? Condição falsa. Aí, o que ele faz? Ele sai. Então, é assim que funciona. Ele executa até a condição ser verdadeira. E aí, a gente tem utilizando o do while. Qual que é a principal diferença que vocês vão ver? A condição vai estar lá no final. Então, se a condição vai estar lá no final, significa que ele vai executar pelo menos uma vez. Então, esses comandos aqui, o que eu disser aqui, ele vai executar, porque ele só vai testar a condição no final. Então, a principal diferença é que, quando vocês utilizam o while, ele testa a condição. Se a condição for verdadeira, ele executa o bloco. No caso do do, ele vai fazer primeiro e depois verificar a condição. Então, eu garanto aqui que ele vai repetir pelo menos uma vez. E aí, ele vai fazer até quanto? Até essa condição aqui ser verdadeira. Só que ele vai executar uma vez porque a condição está onde? Aqui no final. Então, faça esses comandos que eu disser aqui até ou enquanto essa condição aqui for verdadeira. Só que, como ele vai fazer aqui, ele vai executar aqui primeiro para depois verificar a condição. Então, essa que é a principal diferença entre o while e o do while. Aqui eu vou fazer, depois eu testo a condição. Então, aqui nos exemplos, ó, eu starto lá a variável, né? Declarei a variável do tipo inteiro, número, recebendo 1. Que seria lá meu contador. Aí eu vou fazer, o que ele vai fazer? Ele vai printar isso aqui na tela. Vai printar, vai escrever na tela isso aqui, ó, %d, que é o número que eu digitar lá, e o número. E vai incrementar, igual o outro. Só que ele vai fazer isso até quanto? Até o número for menor que 10. Aí ele vai executar aqui primeiro. Então, aqui, ó,
Primeiro ele vai escrever lá valor 1. 1 mais 1, 2. Aí ele vai vir aqui, ó. 2 é menor que 10? Verdadeiro. Então, ele vai testar a condição aqui até esse valor aqui ser menor. Por que que ele não escreveu 10 aqui? Porque 10 não é menor que 10, então ele não vai executar. Então, essa que é a principal diferença. Aqui eu vou fazer, depois testar a condição. E quando eu uso o while, eu vou testar a condição antes de fazer. Então, se lá no while, se a condição for falsa, ele nem vai executar. Aqui no do, ele só vai testar a condição no final, tem como ele executar. Então, essa que é a principal diferença entre os dois. Tá? Então, vamos lá. Vocês têm na estrutura de repetição, basicamente, os laços contados e os laços condicionais. Nos laços contados, você só tem a estrutura do for. É aquele jeitinho lá. For, inicializa a variável lá. Vocês vão dizer a condição, que é para ele fazer até quanto, e vai incrementar ou decrementar. E aí vai executar o bloco que você quer que ele escreva. Pode ser lá para printar, pode ser para testar uma condição, o que for. Aí vocês têm os laços condicionais. Aí, o que é os laços condicionais? Você vai ter que testar uma condição, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, quando vocês utilizarem o while, ele vai testar a condição primeiro e depois executar o bloco, quando o bloco for verdadeiro. Quando vocês utilizam o do, ele também vai executar o bloco, a diferença é que ele vai executar primeiro e depois que ele vai testar. Então, ele executa, depois testa. Mas é a mesma coisa, assim, no sentido de, ele só vai executar aquele bloco enquanto aquela condição for verdadeira. Quando a condição for falsa, ele automaticamente vai sair do loop lá. Então, essa estrutura de repetição é quando eu quero que repita um trecho do código várias vezes, tá? Então, lembre-se, ó, o while testa a condição, porque vai vir o comando while, condição e o bloco que vocês querem, né? Os comandos e o incremento. E o do while ele executa, porque você vai dizer lá do, vai fazer. O do vai fazer e depois que você vai executar. Ele vai testar a condição depois, porque a condição está lá embaixo. Do, executa o bloco de comandos e aí testa a condição. Então, os dois têm condições. A diferença é que o primeiro bloco o while vai testar a condição e se a condição for falsa, ele nem executa. O do, ele vai executar mesmo que a condição for falsa, mas aí na hora que ele testar, que ele verificar que é falso, ele sai do loop. A diferença é essa. E aí, essas instruções servem para vocês repetirem um determinado código lá várias vezes. E lembrando que vocês têm que fazer as tudo, porque senão vocês caem naquele bloco infinito lá, que eles faz e não sai. Então, aqui, ó, tem os exemplos que eu deixei no slide, mas eu vou fazer alguns no compilador também com vocês. Então, aqui, ó, escreva um algoritmo que imprima todos os números inteiros de 100 a 200. Então, para cá, se é só para contar, só para imprimir, o que eu faço? Eu posso utilizar a estrutura do for, porque eu não estou testando a condição, é só para contar. Então, eu vou inicializar de quanto? De 100 até quanto? Até o número ser menor ou igual a 200, porque ele quer que imprima os números que está nesse intervalo aqui. E aí ele vai incrementar. Quando eu executar o printf, ele vai imprimir lá 101, 102, 103, 104, 105, e assim sucessivamente até o número que é menor que ou igual a 200. Então, o último número que vai aparecer na tela é 200. Então, ele vai executar o bloco de comandos, nesse caso aqui, até a condição ser verdadeira. Quando a condição aqui for falsa, automaticamente
ele vai sair da estrutura. E aí a gente vai usar o compilador para vocês verem. E aí eu também posso incrementar utilizando aquelas estruturas de decisão. Escreva um algoritmo que imprima todos os números pares do intervalo fechado de 1 a 10. Então, eu só quero que ele imprima do intervalo de 1 a 10. Poderia fazer com for? Poderia fazer com for, mas aqui nesse caso aqui, eu fiz com o while. Então, aqui, ó, declarei uma variável do tipo que chama resto, mas eu já mostrei para vocês que vocês poderiam fazer também tudo junto, e um número. O número eu inicializei, porque como eu quero que ele conte de 1 até 10, eu não vou pedir para o usuário digitar. Eu já vou inicializar ele com 1. Todas as vezes que eu colocar assim, ó, número, sinal de atribuição, que não é sinal de igual, 1, eu estou falando que essa variável que eu criei com o nome de número vai começar com o número 1. Ele já começa com o número 1. Então, o que ele vai fazer? Ó? 1 é menor ou igual a 10, a condição é verdadeira. Primeira coisa. 1 é menor ou igual a 10, a condição é verdadeira. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um 1 e vai dividir por 2. Lembra que aqui eu estou usando o mod, então só me interessa o resto lá, o resultado. Se o resultado da divisão lá for 0, se o resultado da divisão for 0, ele vai printar o número. Vai guardar o número lá para printar. Como 1 dividido por 2 não vai dar 0, ele não vai ser printado aqui. Depois, aí ele faz a mesma coisa. Aí incremento. 1 mais 1, 2. 2 é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Aí ele vai pegar 2 dividido por 2, o resultado lá, o resto é 0? É, o resto é 0. Se o resto é 0, ele vai printar aqui o 2. Ele vai fazer isso até quando? Até que o número aqui seja menor ou igual a 10. Ou seja, até o 10. Porque o 11, quando ele for incrementar que 11 é menor ou igual a 10, vai ser falso, ele vai sair da estrutura. Então, lá no final, o que ele vai imprimir para mim? 2, 4, 6, 8 e 10. São os números que ele vai imprimir. Por que ele vai imprimir? Porque ele só vai pegar o resultado que tem o resto 0. Então, aqui o que eu fiz? Eu coloquei uma condição que é para só ele fazer até o intervalo 10, porque eu coloquei aqui, ó, de 1 a 10. Então, ele vai repetir esse comando aqui, ó, essa sequência de comandos, até essa condição ser falsa. Quando a condição for falsa, aí ele vai sair do loop. E aí, o que vocês vão... Quando ele sai do loop, aí ele já imprime. Ele vai imprimir tudo de uma vez, viu? Ele não vai pedir para vocês imprimirem, não. Ele vai imprimir tudo de uma vez. E aí, o segundo exemplo aí, ó. Nesse caso aqui, eu utilizei o do. Por quê? Porque eu quero que apareça primeiro essa tela aqui, ó, com todos os comandos. Então, o que eu fiz, ó? Isso aqui, para aparecer assim, é só o printf. Então, faça printf, cadastro de clientes. Incluir, isso aqui é só printf, ó. Incluir, /n é para pular a linha, alterar, 3 consultar, excluir e sair. Isso aqui é só para isso. Aí eu criei aqui o scanf para ele ler a opção que o usuário colocar. Se eu quisesse incrementar mais, eu poderia colocar aqui, ó, printf, digite uma opção, para ficar bonitinho, digite uma opção. Para não aparecer só, porque nesse caso aqui só vai aparecer o cursor aqui embaixo para ele digitar. Aí o que ele vai fazer? Quando ele colocar nessa opção aqui o número diferente de 5, ó, porque eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se ele digitou 6, o que vai aparecer? Aí vai aparecer para ele vai sair do loop e não vai deixar de executar o programa. Então, se eu colocasse 1, ele ia abrir, né? Se eu tivesse criado lá as instruções do incluir, o incluir. Ele vai mostrar o incluir. 2, alterar. 3, consultar. Quando ele digitar 5, ele vai sair dessa estrutura aqui. Ele não executa mais.
Certo? Tranquilo? Vou abrir aqui o compilador para a gente fazer alguns. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu só copiar a linha de comando. Então, aqui, ó. Escreva o algoritmo que imprima todos os números inteiros de 200 a 100. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar esse printf aqui. Primeiro, eu vou declarar a variável. Lembrando que se vocês estiverem fazendo no dev, essa estrutura aqui vocês têm que informar lá no dev, tá? No caso, como eu estou utilizando o compilador online, eu já vou utilizar essa estrutura. Mas se vocês estiverem utilizando o dev, aí vocês vão ter que colocar, tá? Declarar a biblioteca, que é de entrada e saída, que é std, o ponto H, declarar a função main, abrir e fechar e declarar o return aí. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou declarar a variável. Então, vou escolher a variável chamada número, ou então num, como vocês preferirem, ponto e vírgula. Então, sempre eu começo declarando as variáveis. Nesse caso, eu não preciso declarar muito, porque ele só quer que eu imprima todos os números inteiros de 200 a 100, em ordem decrescente, né? Então, eu não preciso de outra variável para fazer isso, é só para imprimir. Aí, eu vou utilizar o comando for. A parênteses. Vou utilizar a variável número. De quanto que eu vou começar? Nesse caso aqui, eu vou começar de 200, porque ele quer em ordem decrescente. Então, ele vai começar o contador, a estrutura lá, o primeiro número que ele vai digitar lá é 200. Depois, ele vai fazer esse 200 até quanto? Até quanto? Até ele ser maior ou igual a 100. Por que eu pus maior ou igual a 100? Porque eu quero incluir o 100. Então, ele vai começar, ó, 200, aí depois ele vai 199, depois ele vai 198, e assim sucessivamente. Ponto e vírgula, depois eu vou dizer que ele vai decrementar. Então, eu vou colocar menos, menos, porque ele pediu em ordem decrescente. Então, para ele ser 200, 199, 198, 197, até chegar em 100, ele tem que ser em ordem decrescente. Então, não posso usar mais, porque aí ele vai somar. Ponto e vírgula. Ou, ponto e vírgula não. Abro chaves. Vai ficar bonitinho. Vou colocar aqui, ó. printf. Poderia fazer o comando aqui junto, sem problema nenhum. Aí eu não preciso usar o bloco de chaves, tá? printf. Aí eu posso colocar o porcento, aspas, né? Porcento D, porque é do tipo inteiro, vírgula, número. Se eu quisesse colocar valor igual, aí é incremento de vocês.
A valor é igual ao porcento de número. Feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer até a condição C, vai começar de 200 até chegar em 100. Vamos lá. Aí, ó, tá vendo que saiu tudo emboladinho? Ó, 200, 199. Aí, se eu quiser, né, que fique separado, deixa eu fechar aqui. É só vocês virem aqui, colocarem barra N. Aí ele vai aparecer um debaixo do outro. Se eu não quiser, eu venho aqui, coloco, fechar aqui. Se eu quiser na mesma linha, posso colocar também aqui traço. Tudo entre aspas, né? Então, o que ele vai fazer? Ele só vai contar de 200 até chegar 100. Em ordem decrescente, porque eu pedi para ele diminuir. Então, 200. Aí ele vai testar a condição aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Começou de 200. 200 é menor ou igual a 100? Ou maior ou igual a 100? Verdadeiro. Então, o que eu faço? Diminuo um valor. Agora eu tenho 199. 199 é menor ou maior ou igual a 100? Verdadeiro. Vou em decremento. Faço isso até chegar a quanto? 100. 100 é maior ou igual a 100? Verdadeiro. Se eu tirar o sinal de igual aqui, ó, ele vai fazer até 99. Porque quando chegar a 100, a condição vai ser falsa. Aí ele vai sair do loop. Porque 100 é maior que 100, aí a condição vai ser falsa. Aí ele vai sair do loop. Então, nesse caso aqui, ele vai fazer em ordem decrescente. Se eu inverter esse aqui, começasse de 100 aqui 200, aí aqui seria, no caso, menor. E aqui seria mais. Então, inicializo a condição e o incremento. O for sempre vocês vão utilizar essas três coisas. Incremento, inicializa a variável de 0, de 1, de 10, aí depende da condição do exercício. Faça até quanto? Até quanto vocês querem que conte. É isso que eu estou dizendo. Até quanto que eu quero que conte. Quantas vezes eu quero que faz? É aqui que vocês vão dizer. Até quanto eu quero que chegue. E aqui eu faço decremento ou incremento. Aí vai depender do exercício lá que vocês estão fazendo. Certo? Dúvidas aqui, gente? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Deixa eu só ver aqui. Vou parar aqui. Lembrando que barra, asterisco, é quando eu quero fazer o comentário de mais de uma linha. Aí eu faço no início e faço no final. Tudo que tiver comentado não será executado, tá? Então, aqui, ó.
Ele quer que você crie um programa, a gente vai utilizar o do while, que leia o número do teclado, e ele vai fazer até o número igual a zero, então ele vai fazer a condição até qualquer número que seja igual a zero. Então, o que eu tenho que pensar? Para mim sair da condição, a minha condição não pode ser igual a zero, porque ele vai fazer até que o número seja igual a zero. E aí, depois, o que eu quero que ele faça? Que ele mostre a soma dos números digitados. Tá? Então, ele vai mostrar a soma de todos os números que eu utilizei. Então, vamos lá. Primeiro, declaro as variáveis. Vou declarar as variáveis do tipo inteiro, uma variável chamada número ou num, vírgula, e uma variável chamada soma. Por que eu preciso dessa variável chamada soma? Porque ele quer que, no final, ele apareça a conta total da soma. Então, vamos supor, se eu digitei 10, 20, 30, 40. Aí, no final, ele vai me dar a soma desses 10, 20, 30, 40. É isso que ele quer. E aí, eu vou inicializar essa soma com o valor, porque ele, nesse caso aqui, é que vai ser o meu contador, como se fosse todas as vezes que ele for somar, ele vai incrementar. Então, vou dizer que ele vai começar com o valor 0, tá? E o número, eu não vou inicializar o número, porque o número vai ser o usuário que vai digitar. Por isso que eu não vou dizer aqui. Lembra que o sinal de igual aqui é a atribuição. Eu não vou dizer que aqui o número vai ser 20, 30, porque se eu disser que o número aqui é 20, 30, como é que ele vai receber via teclado? Aí eu já estou dizendo que ele vai começar aquela variável com aquele valor. Eu estou dizendo que a variável soma, ele vai começar com o valor 0. Tá, então vamos lá. Depois disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um comando que ele quer que utilize, que é o do. Vou abrir aqui. E aí, vou pedir para o usuário digitar o número. Então, vou colocar aqui, ó, printf, abro aspas, aí vou colocar, digite o número, informe o número, o que vocês quiserem. Dois pontos. Aí, se eu quiser aqui, por que eu estou colocando digite o número? Porque quem vai digitar o número, ele vai ler via teclado. Então, é o usuário que vai colocar o número lá. Tem que utilizar o scanf, porcento de, porque eu estou trabalhando com inteiro, vírgula, recebe número. Essa tela vai aparecer dentro do loop? Vai aparecer dentro do loop. Então, vamos supor, todas as vezes que for verdadeiro, ele vai executar lá, informa o número, eu vou digitar o número. Ele vai aparecer, se a condição for verdadeira, ele vai aparecer de novo. Se a condição for verdadeira, ele vai aparecer de novo. Se a condição for verdadeira, ele vai aparecer de novo. Então, vai aparecer lá, informe o número, ou digite o número, nesse caso aqui, quantas vezes for, porque ele só vai sair do meu loop quando for 0. Só quando for 0. Qualquer número que eu digitar diferente de 0, a condição é verdadeira. Diferente de 0, a condição é verdadeira. Então, ele só vai sair da minha estrutura quando eu digitar o valor 0. Tá? Então, quando eu digitar lá no teclado o 0, ele vai entender que é para sair da minha condição. Então, se eu não quero que execute essa informação dentro do loop, eu coloco fora da estrutura do do. Só que aí ele não fica legalzinho. O que vai acontecer? Ele vai aparecer uma vez e aí depois vai ficar só a tela branca lá com o cursor para você digitar os números. Então, para ficar uma estrutura legal, nesse caso aqui, né, não é todos os exercícios que vocês vão colocar dentro do loop, que vocês vão ver que senão aparece sempre, toda hora. Aí, nesse caso aqui, ele vai aparecer
às vezes que eu digitar o valor que seja diferente de zero, porque quando eu digitar zero, ele vai sair da condição. Bom, depois que eu digitei o número, o teclado capturou o número, o que eu vou fazer? Aí eu vou usar a variável soma. Vou dizer que soma é igual soma mais o número que eu digitar. O que ele vai fazer? Entenda. Na hora que a soma começa com a variável zero. Então, a soma não vale nada. Executei o primeiro comando lá, coloquei um valor 10. 10 é zero? Não, então ele não sai da minha condição. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler o 10 e vai armazenar nessa variável soma. Lembra que a gente falou que a variável nada mais é do que uma gaveta que tem lá o nome soma e que vai guardar num papelzinho lá dentro da gaveta as variáveis que eu for digitando. Ou seja, a informação. Então, soma nesse caso aqui, quando eu digitei 10, vai ser 0 mais 10, 10. Então, ele vai gravar, vai colocar um papelzinho dentro da gaveta com o número 10. Aí, o que ele vai fazer? Aí, ele vai testar a condição. O número que eu digitei é 0? Não. Aí, ele vai de novo executar lá, vai aparecer de novo lá, digite o número. Aí, eu vou digitar lá o número 12, vamos supor. 12. Aí, o que ele vai fazer? A soma que eu tinha lá, que antes era 0, eu guardei agora, vai ser 12, certo? Papelzinho lá que eu guardei foi 10. O que ele vai fazer? Qual o número que eu digitei agora não é 12? Então, o que ele vai fazer? 10 mais 12 vai dar que número? 22. Então, agora ele vai guardar dentro do soma o número 22. E assim sucessivamente. Quando que ele vai parar de somar? Quando minha condição for falsa. E quando a minha condição quando que a minha condição é falsa? Quando eu colocar o valor lá, digitar um número que for igual a 0. Porque é isso que ele diz aqui, ó. Ele tem que fazer a condição até que encontre um número igual a 0. Então, quando eu digitar 0 lá, ele vai entender que aquela condição é falsa. E aí vai sair do loop. Então, vamos lá. Então, aqui até eu fiz foi o quê? Digitar a variável, ler a variável do teclado e armazenar dentro da variável soma. Dentro da variável soma. Certo? Agora eu vou usar o quê? O while. Lembra que o while é fora do bloco, tá? Lembra lá da estrutura. Bloco e o while. Qual que é a condição? A condição tem que ser que o número que eu digitar seja igual a 0. Então, para que a condição seja verdadeira, eu tenho que dizer que o número tem, qualquer número que ele digite diferente de 0 é verdadeiro. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? O que eu falei? Se ele digitar 0, o que vai acontecer? Ele não vai executar, porque aí a condição é a condição que eu tenho para sair do programa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que ele vai executar sempre que o número for diferente de 0. A hora que eu colocar 0, ele vai sair da estrutura. Aí, agora, no while, nessa estrutura do do, eu coloco ponto e vírgula, tá? Depois, aí eu vou colocar aqui, ó, printf. Vou dizer que é para ele escrever lá a soma, porque não é isso que eu quero, não é a soma dos números. Então, eu vou colocar aqui, ó, soma dos números porcento de... Eu vou colocar aqui 2 pontos, vírgula, aí eu chamo a variável soma. Ponto e vírgula. Por que eu coloquei fora do loop lá?
Porque aqui ele vai imprimir no final. Ele não vai executar soma dos números, soma dos números, soma dos números, soma dos números. Ele vai executar a minha instrução. Quando a condição, quando eu sair do meu bloco de execução, ele vai imprimir a soma, que é isso que eu quero, que ele imprima a soma. Isso que ele pediu no exercício, mostrar a soma dos números digitados. Então, vamos lá. Escrevi alguma coisa errada. Peraí. Que faltou. Então, aqui, ó. Digite o número, aí vou digitar qualquer número, inteiro, né? Ele vai fazer quantas vezes? Quantas vezes eu quiser. Eu só vou dizer para ele que ele vai sair dessa condição aí, ó, quando eu apertar zero. Quando eu colocar zero aqui, dar Enter, ele vai saber que ele vai sair do bloco lá de execução. Então, o que ele vai fazer? Ele vai somar 56 mais 4, 60, mais 10, 70. Aí ele vai me dar o total dos números aqui, ó. Então, o que ele vai executar aqui até quanto? Até eu colocar zero. Qualquer número que eu colocar aqui. 10, 20, 200, 300, 400. E quantas vezes? Quantas eu quiser. Se eu quiser passar a tarde toda aqui digitando, ele vai aceitar. Só vai sair quando? Quando eu colocar o zero. Quando eu colocar o zero, aí ele vai sair da minha estrutura. Então, lembrem lá. Quando vocês utilizam for, ele já mostra lá, só conta, não testa nenhuma condição. Ele só vai fazer a contagem. Quantas vezes? Quantas vezes vocês determinarem. Aqui não, ele vai testar a condição. Enquanto a condição for verdadeira, ele vai executar. Então, eu posso colocar qualquer número, quantas vezes eu quiser? Quantas vezes eu quiser. Quando eu quero sair do meu código, basta eu colocar zero. Então, quando eu colocar zero, aí ele sabe que eu atingi o limite lá, que a minha condição é falsa. Por quê? O que eu coloquei lá? Que ele vai executar qualquer número que seja diferente de zero. Por isso que eu coloquei exclamação igual. Qualquer número que eu colocar diferente de zero, ele vai executar. Pode ser qualquer número? Pode ser qualquer número. Vamos supor, quero que coloque lá 99. Aí, quando ele colocar 99, sai da estrutura do loop. Então, ele só vai executar até você ter um valor X. Até a condição for verdadeira. A condição saiu, não é verdadeira mais, ele sai do bloco das instruções. Deu para entender? Deu. Então, a estrutura de repetição é somente isso, é bem mais tranquila. É o quê? Vocês só vão utilizar quando vocês querem que execute uma linha de comando várias vezes. Quero que execute uma linha de comando várias vezes, vocês vão utilizar os laços contados, se for só para contar. Eu quero só que repita aquele código 20 vezes. Então, eu uso o laço contado, o for. Ah, não, eu só quero que execute quando a condição for verdadeira. Aí vocês vão utilizar ou do while ou somente o while. Faça enquanto ou então enquanto. Qual que é a diferença? Se eu usar o while, ele vai testar a condição primeiro e depois faz o bloco. Só faz o bloco até ser verdadeiro. Quando eu utilizar o do, ele executa a primeira vez e testa a condição no final. Enquanto a condição for verdadeira, ele vai executar. Enquanto a condição for falsa, ele vai sair da estrutura. Certo? Alguma dúvida, gente?
Não, tá tranquilo. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa. Professora, Diga. dá Pode para fazer ser. mais um exemplo? Dá para fazer mais um exemplo desse último aí, que eu não peguei muito bem? Dudu? Espera só um instantinho, que eu já pego aqui. Vou pegar um aqui, peraí. Só um instante, que eu já vou limpar aqui. Vou só pegar o exemplo aqui. Peguei o exercício, perdi.
Peraí. É porque eu tenho mais exemplos de while. Deixa eu transformar o while em do aqui. É porque tem um que vai ficar mais complicado. Peraí. Gente, eu tô no calor, que vocês não imaginam. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Então, o que que ele quer? Deixa eu ver se eu tô com o microfone aberto. Ah, tá. Que você mostre a tabuada do exercício utilizando o do ou o while, tá? Vou fazer com os dois para vocês verem. Então, o que que vai acontecer? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar um contador e uma variável chamada resultado e um número. Para que que é esse resultado? O resultado é para acumular a operação. Que eu não quero nem a tabuada, é um número multiplicado por outro. Então, um número multiplicado por outro, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou declarar as variáveis primeiro, e depois eu vou fazer com while e depois com do, para a gente testar. Então, o que que eu vou declarar aqui nas variáveis? Do tipo inteiro, o resultado, o número e o contador. Para que que é esse contador? É o que vai incrementar, ou seja, o que vai fazer a contagem lá até 10, tá? Então, eu vou colocar aqui, int, eu estou aberta aqui. Por que não botou executando? Só apaguei. Int, int, porque ele quer a tabuada, tá? Então, o número é para receber esse número aqui, ó, tá? Que será do teclado. O resultado é para acumular a operação. E o contador é para ele contar a quantidade lá que eu quero na tabuada, que geralmente é até 10. Então, isso que eu quero que ele faça. Por isso que eu declarei o resultado, o número e o contador. Esse contador, eu já vou dizer que ele vai começar com valor 0. Por que que eu não vou startar nem o número, nem o resultado? O número é porque ele vai receber do teclado. O resultado é porque ele vai armazenar a variável lá, tá? Depois disso, aí eu vou dizer printf para digitar um valor lá, né? Vamos ver. Scanf. Aspas, conceito D, vírgula, e o número. Por que que eu não fiz ele dentro da estrutura while ou da estrutura do? Por quê? Porque se eu fizer ali dentro, o que que ele vai fazer? Ele vai ficar repetindo, 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 repetindo. E eu não quero que fique repetindo, eu só quero que ele dê o resultado. Tá? O resultado.
Então, vamos lá. Agora eu vou fazer primeiro com alho e depois a gente faz com duplo. Se for o alho, eu vou dizer a condição primeiro. Qual que é a minha condição? O que vocês vão pensar? Geralmente eu conto até 10 na tabuada, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é o último número. Não existe 9 vezes 11 na tabuada. Então, o último número é 10. Então, qual que vai ser minha condição? A condição vai ser que esse contador aí, que vai começar com 0, seja menor ou igual a 10. Se ele for maior que 10, ele tem que sair da estrutura. Então, vamos lá. Então, eu vou dizer que o número aqui, ó. Que o número não, que o contador tem que ser menor ou igual a 10. Para que isso? Para ele contar 10 vezes, né? Para ele contar as 10 vezes. Aí, o que ele vai fazer? Aí, eu vou montar a estrutura de uma tabuada aqui. Como é que é a tabuada? Eu vou pegar o número que eu digitar e multiplicar pelo contador. O número pelo contador. Esse número que ele digitar, vamos supor, ele não vai ficar digitando 9, 10, 11, 12, não. Ele vai digitar, vamos supor, quero o número 8. Aí ele vai fazer a tabuada do 8. Número 9, ele vai fazer a tabuada do 9. Número 10, ele vai fazer a tabuada do 10, entendeu? Ele vai fazer a tabuada do número que for digitado. E aí vai pegar esse número e multiplicar pelo contador. O contador começa de 0. Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele vai montar a tabuada até chegar em 10. Então, vamos lá. O que ele vai pegar, então, aqui? Ele vai pegar o resultado que eu criei lá. Vai colocar igual e vai armazenar quem? O número que eu digitei, que é para ele fazer a tabuada, que eu vou digitar um número só. Um número, por isso que ele está fora do loop. Vezes o contador. E vai ser o quê? O contador vai ser o número 1, vai ser o número 2, vai ser o número 3, vai ser o número 4, vai ser o número 5, até chegar no número 10. E vai armazenar dentro dessa variável resultado. Até aqui. Dúvidas como a gente montou a estrutura? Poderia fazer também com for, sem problema nenhum. Eu diria que o contador começa com 0, vai até menor ou igual a 10 e incrementa 1. Aí, dentro lá do bloco, eu diria, resultado é igual número vezes contador, e aí usaria o printf para imprimir, também daria. Dúvidas até aqui, como a gente está fazendo? De onde que eu tirei o resultado? De onde que eu tirei o número? Por que que eu utilizei o contador? Não, sem dúvidas, por Não? enquanto. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui printf, %n para ele quebrar uma linha. Eu vou dizer, %d. Vou usar o símbolo da multiplicação, porque é a tabuada. %d. Por que que eu estou utilizando o %d, %d, %d? Porque ele vai pegar, lembra lá, o %d ele vai pegar a variável que eu declarar e colocar o número. E como é que eu monto a tabuada? Com 3 valores. Então, o %d vai pegar o número, o %d aqui vai ser o contador, e o %d aqui vai ser o resultado. Vírgula. Então, o que eu vou pegar? O número. Depois eu vou pegar o contador. Depois eu vou pegar o resultado. Então, exemplo.
Ele vai pegar, eu digitei o número 9 lá, ele vai fazer a tabuada do 9. Então, vai ser 9 vezes contador 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4, 9 vezes 5 e assim sucessivamente. E aí, eu tenho que incrementar o contador para ele adicionar. Por que que eu tenho que dizer que o contador tem que adicionar aqui? Porque senão ele não vai adicionar. O que que eu fiz? Eu disse que lá que o contador tem que ser menor ou igual a 10. Mas onde que ele vai incrementar? Se eu não colocar que o contador tem que adicionar mais um. Porque senão ele vai ficar sempre no zero. Sempre no zero. Sempre no zero. Porque ele começa com zero. E onde que eu tenho que dizer que ele vai incrementar? Dentro da minha estrutura. Então, eu estou dizendo que ele vai armazenar o resultado, que é o número que eu digitar, que vai ser um só, vezes o contador, que vai incrementar sempre de 1, até chegar em quanto? 10. Até chegar em 10. Depois disso, aqui vai repetir, gente? Vai repetir, porque eu fiz dentro do bloco while. Tá? Esse printf aqui, ó, vai repetir 10 vezes, porque eu fiz dentro da estrutura, tá? Vamos executar. Tá emendado porque eu não coloquei espaço lá, né? Então, vamos dizer que é 4. O que que ele fez? O número que eu digitei lá foi 4. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Então, ele vai colocar 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, até 10. Então, o que que eu fiz? É um laço de repetição. Sim, é um laço de repetição, porque ele vai repetir várias vezes. Só que ele vai repetir até quanto? Até o número for 10. Se eu colocar lá que a condição lá seja 20, ele vai fazer até 20. Se eu colocar lá que para ele montar até 5, ele vai colocar até 5. E assim sucessivamente. Então, o que eu fiz? Quando eu declarei a condição aqui, ó, eu estou dizendo que ele vai fazer até esse resultado aqui seja, até que o contador seja menor que 10. Então, com isso, ele preencheu esses 10 valores aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele contou 10 vezes, porque eu pedi para ele contar 10 vezes. Por que eu coloquei esse conte aqui, ó? Para ele incrementar, porque até então, ó, se vocês verem na estrutura, eu não estou dizendo para ele incrementar nenhuma vez. Como é que ele vai sair do zero? Ele só vai sair do zero quando eu pedir para ele somar 0 mais 1. Lembra que esse conte aqui é a mesma coisa de eu colocar assim, ó. Conte igual contador mais 1. É a mesma coisa de eu escrever desse jeito. Conte é igual contador mais 1. Lembra que se eu colocasse a variável lá, conte, aqui teria que ser conte. Se eu colocasse a variável lá, i, que tem alguns exercícios que eu podia usar i, vou chamar o contador de i, de índice. Eu poderia colocar i e aqui também teria que ser i. E assim sucessivamente. Deu para entender aqui? O while? Sim. Vamos mudar para o do. Vamos lá.
Ó, o que eu fiz? Ó? Eu só troquei de lugar. Cadê o negócio? Deixa eu parar. O que eu fiz? Só troquei de lugar. Coloquei aqui, faça. E joguei o alho aqui para baixo da estrutura. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o resultado, multiplicar pelo contador. E aqui ele vai aplicar no printf. Aqui ele vai fazer a operação só para me dizer qual que é o resultado. De 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4, 9 vezes 5, 9 vezes 6. Ele armazenou aqui dentro de resultado. Porque se eu não criei resultado, como é que você vai saber o resultado da tabuada? O printf aqui é só para ele mostrar. Ó. Porcento D vai pegar o número que eu digitei, porcento D vai pegar o valor que eu coloquei aqui no contador que começa por 0. E aqui ele vai colocar o resultado. Só que eu coloquei a condição onde? No final. Ele vai fazer enquanto for menor ou igual a 10. Ou menor ou igual a 10. Qualquer valor diferente disso, ele vai sair da minha estrutura. Então, ele vai executar aqui até ser menor ou igual a 10. O que é que vocês têm que lembrar? Todas as vezes que vocês forem utilizar o while é no início, abre o bloco, fecha o bloco e faz a sequência de comandos que vocês querem. Se vocês forem utilizar o do, você vai abrir o bloco, que é as chaves, e o while vai ficar depois dele. A condição é depois da chave. E aí você vai colocar a condição, ponto e vírgula. O que você quer que execute várias vezes dentro do bloco, você vai colocar entre esses blocos de chave aqui, ó. O que eu quero que apareça várias vezes, eu coloco aqui dentro. Por que eu não coloquei aqui digite o número? Porque se eu colocar aqui dentro, vai ficar digite o número, digite o número, digite o número, digite o número. Vai aparecer aqui várias vezes. Todas as vezes que eu coloco dentro do loop, ele vai executar aquela quantidade de vezes. Aí, nesse caso aqui, eu coloquei fora. Então, vocês vão ver que tem exercícios que vocês podem utilizar o do, o while. Pode utilizar um ou outro, tá? Um ele vai executar e depois testar a condição. No while ele vai testar a condição e depois executar. Deu para ficar mais claro? Ou ainda não? Deixa eu ver se eu acho mais fácil. Mas esse aí tá facinho. Alguma dúvida, gente, ainda? Pode perguntar, sem problema nenhum. Se não entendeu, é hora de falar. Tranquilo? Guilherme, Kailane, Helene, tudo certo? Sim, tá tranquilo. Qual da senhora ficou mais esclarecido? Tá, ok. Eu vou depois deixar gravado lá. Tá? Amanhã deve estar já disponível para vocês lá, se vocês tiverem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar lá na plataforma, do jeito que vocês quiserem, que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Nesse caso, eu vou estar encerrando a gravação aqui.